E se eu te disser que existe uma ilha pública, cercada de montanhas, em um lago profundo de águas azul turquesa, com pequenas baías salpicadas de ilhotes? Fiz uma rápida remada, 40 minutos, só para chegar aqui. Achei essa praia para montar acampamento. Vai ser o local da primeira noite. Bora começar mais uma. Não vejo a hora. São 6h30. Finalmente montei o acampamento, tá tudo pronto. Decidi montar a barraca nessa prainha de pedra que eu achei. O tempo tá excelente, sem vento, céu azul. Então eu vou aproveitar e dormir aqui na beira da água com o barulho das ondas. Eu estou aqui em Phillip Edward Island, em frente ao Killarney Provincial Park. Nos próximos 3 ou 4 dias eu vou dar a volta remando na ilha. E uma das maravilhas desse local é que aqui é tudo Crown Land, terra pública. Então você pode montar acampamento onde você quiser, não tem local marcado. Onde você achar bonito, é só encostar e parar. Tô bastante expectativa para essa viagem, é um local muito bonito. Uma das melhores coisas dessa viagem é que não tem nenhum portagem. Os próximos 4 dias são só remando, eu não tenho que me preocupar com carregar peso, carregar nada. Porque é até bom, eu tô com o joelho meio dolorido da última viagem ainda. E por causa disso, eu me dei alguns luxos. Não tenho que me preocupar com peso, então trouxe até um coolerzinho com uma cervejinha pro fim de tarde. Corpinho térmico também. Saúde! Nossa senhora! Bom, além da cervejinha gelada, também trouxe mais alguns artigos de luxo para jantar hoje. Um belo de um steak frito na manteiga. Tem potencial. Vamos fazer ele. Um pouquinho de sal e pimenta.
Bom, o jantar estava excelente. Um belo de um steak. Aproveitar o resto do final de tarde aqui. Saúde a todos. E amanhã explorar essas ilhas, esse arquipélago por aqui. Vamos lá. Até amanhã. Bom dia, tomando um cafezinho aqui, vendo o sol nascer. São 6 horas da manhã. Já arrumei um pouco do acampamento. Vou fazer um café da manhã e sair agora cedo, antes do vento. Essa região venta muito, então é sempre bom estar na água cedo para poder fazer um progresso e curtir também uma remada tranquila. Comer, mostrar o mapa da viagem aqui, o plano de ação. E vamos para a água. E aí temos Sausage and Bacon Rodrigo McMuffins. Bom apetito! Muito bem, então esse é o plano aqui. Eu dormi mais ou menos nessa ponta. Agora cedo eu vou cruzar a ponta externa e entrar nessa parte exposta da ilha e contornando essas ilhas e canais, ver se consigo chegar aqui até as Fox Islands e depois continuar e pretendo ficar por aqui essa noite em algum lugar. Talvez cruzar essa ponta aqui, porque amanhã o vento vai dar forte e essa ponta é exposta. Talvez eu fique nessa baía aqui hoje à noite. Vamos ver, esse é o plano. Vamos pra água.
São 7h10, finalmente na água. Vamos remar até a ponta ali, virar a ponta e explorar o lado sul da ilha, que parece ser muito interessante. Vamos lá. Eu virei a ponta, entrei aqui pro lado sul, lado exposto, mas as condições são absolutamente perfeitas, cara. Nenhum vento, o lago tá um mar de azeite praticamente. E agora eu vou navegar nesse labirinto de ilhas aqui um bom tempo. São 8h15, remando faz 1 hora mais ou menos, navegando aqui entre as ilhas e a imensidão de Georgian Bay pra cá. São 9 horas, o vento tá bem calmo ainda. Eu vou dar uma esticadinha ali até a Fox Island. Descer a canoa, acho que dá pra subir pra parte alta da ilha ali. Vamos dar uma olhada. Dá pra estacionar aqui à esquerda. Vamos ali esticar as pernas um pouco e ver o visual da ilha. Muito bonita a ilha. Tem uns 2, 3 lugares para acampar que são fantásticos. Pô, vale a pena vir aqui só para ficar curtindo essa vista. Fazer um snackzinho da manhã, são 9h15. Virar o meu mapa de lado, porque eu já cheguei no final dele. E seguir viagem, seguir margeando. Tô voltando aqui das Fox. Agora a brisa tá começando a soprar, na verdade. Tô cruzando essa baía grande aqui. E aí eu vou encostar na margem e vou margeando. O sol tá saindo. Tendo um lindo, lindo dia. E um lindo, lindo lugar, cara. Que paisagem diferente, né, cara? Muito show.
Entrei nessa baía aqui agora para fugir um pouco do vento. É um labirinto de corredores, ilhas, passagens. Tem um mapa aqui, mas não adianta nada. Você entra num lugar, não dá para passar, tem que voltar. Muito interessante. Um pouco de onda aqui, cruzando essa baía aberta, e o vento tá entrando direto aqui, balançando um pouco. Chegando aí na frente, é a minha meta para hoje. Isso aqui é uma península que está aqui, é o Big Rock. E amanhã o vento vai estar mais forte, vai ser difícil de cruzar. Hoje está balançando um pouco, mas dá para fazer o contorno da ponta. E aí vou entrar na baía e achar um point pro acampamento de hoje. O fundo dessa baía aqui era cheio de ilhotas. Cada ilhota é um potencial acampamento. Estou parando e olhando, ver se acho um lugar legal. Bom, eu rodei um pouco todas as ilhas que tinha aqui. Esse aqui acho que é o melhor lugar que eu achei. Armar uma barraca aqui, tem umas árvores para pôr a lona. E tem até uma fogueira antiga aqui que já usou. É isso aí, arrumar acampamento, dar um relax, meio-dia, almoçar. E à tarde dar uma pescadinha, se bobear, né? Vamos lá. Bom, o almoço tá feito, caiu muito bem. Até que deu pra cansar essa remada de hoje, um pouco de vento no final, teve que fazer força. Montei o acampamento, fiz a lona ali atrás, porque deve chover amanhã cedo. E agora, tomar aquela cervejinha gelada, curtindo o visual aqui. Porque o meu gelo também não vai durar muito mais, então não vamos desperdiçar o ouro, né? Cheers! São 4h30, tirei uma boa soneca. Acabei de ter dormido demais, na verdade. Tomando um café gelado aqui, ou frio, com água direto do lago. E vou sair para dar uma pescadinha agora à tarde. Não boto muita fé na pescaria agora não. Essa baía aqui é bem raso, cara. Eu não sei onde eu vou achar peixe, mas de qualquer jeito vamos dar uma volta pra testar, né?
Sombra é uma raridade, a única sombra que tem realmente é debaixo da lona. Então, tô aqui me escondendo do sol que tá rachando agora. Tá ventando forte ainda também. Bom, esse ponto aqui atrás aqui é o canal, onde é a parte mais funda dessa baía. Eu vou ali dar uns arremessos. Se tiver peixe vai ter que ser por ali, porque o resto muito raso e o vento está absurdo, ó. Eu vou passar voando por aqui. Vamos ver se sai alguma coisinha. Pegou! Uns mole. Pequeno, mas valente como sempre. Vai lá, filho. Dá uma olhada aqui no fundo da baía. É bonito, mas bem raso. Não boto fé que tenha nada por aqui não. Tô explorando um pouco aqui o caminho de amanhã. Tem esse canal aí pra passar. Eu acho que vou ter que arrastar amanhã lá. Com a canoa cheia não vai passar não. É muito bonito esse fundo dessa baía aqui. Peixe fraco. Tudo bem, mais uma voltinha aqui. Depois voltar pra casa. Bom, são quase 7 horas. O vento não quis dar uma trégua. Então eu improvisei a canoa aqui como uma barreira de vento. Fazer o jantar. Pro jantar, hambúrgueres. Yeah, baby. Vamos lá. Bom apetito. Perfeito. Certeza que vou ser atacado por um urso hoje. Número 2? Vamos! Headshot! No ponto de novo. Bom e velho chocolate quente para fechar o dia. Vai ser isso por hoje. Cheers, até amanhã. Bom dia,
Dormi até um pouco mais tarde, hoje são 8h20 já. Passando um cafezinho aqui pra tomar um café, fazer umas panquecas, bacon. E aí, cuidar do dia. Hoje o dia é bem curto, tem uns 5, 6 km pra remar só. Então é um dia bem rapidinho. Vou ver o que vai acontecer com o tempo. Tem umas nuvens de tempestade sobre o lago. E a previsão tá dando uma chance de tempestade agora cedo. Eu vou aqui no camp, dar um tempinho, vamos ver o que acontece. O café tá quase pronto. Butter. Tem mais do que um pouquinho, na verdade. And maple syrup. Cadê você, meu filho? Yum, 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 yum. Pancakes and bacon. Bon appetit. Eu vim aqui até a outra ponta da ilha para ver o tempo. Parece bem chuvarada por aí mesmo. Tá bem desvio, o vento tá levando para lá. De qualquer maneira, vou ficar aqui no acampamento esperando ver o que acontece. Não tem por que encarar isso aí. Meu dia é super curto hoje. Vou ficar lendo um livro ali. Ó, esse aqui é o maior perigo dessas regiões aqui, ó. Olha ali. Uma cascavel. Vou ficar longe dela. Vai dar meio-dia já. Tá chovendo, já faz uma hora e pouco. Vou tomar minha última cervejinha aqui, que acabou o gelo. Então aproveitar que ela ainda está gelada, porque pra noite não vai estar boa mais. Saúde! Quando terminar de chover, a gente sai pra remar um pouco. Ó, o que eu quero fazer hoje são 5 ou 6 km. Eu tô acampado nessas ilhas. Quero remar por trás da baía, atravessar aqui Cross Bay, por trás dessas ilhas, entrar no Bear Bay, atrás do canal até Moose Bay, continuar por trás até Deer Island Bay e subir e acampar atrás dessas ilhas. Essa é a minha meta para hoje. Meio-dia e meia agora. Choveu um bom tanto. Tem algumas nuvens bem escuras passando ainda também. Chuva meio que vai e vem. Mas estou saindo para tentar cumprir a distância de hoje, contornando essas baías aqui no fundo, essas ilhas. É bem abrigado do vento. Eu acho que vai ser tranquilo.
Chegar aqui no primeiro canal que eu vim explorar ontem. Você vai ter que arrastar um pouco aqui, que é bem rasinho. Tá indo sem arrastar. Bom, consegui passar o primeiro canal ali com sucesso, sem ter que arrastar nada. Vamos ver, tomara que o próximo seja fundo assim também. Legal esse canal de pedra aqui, né? Muito bonito. Começando a entrada do outro canal, parece ser bem tranquilo para remar aqui, bastante água. É um canal todo de pedra. Esse aqui é o último dos canais por trás das ilhas. E esse é diferente, é tipo um brejão. Olha o sol! Uhul! Vamos dar uma olhada nesse spot aqui, no point. Vamos dar uma olhada nesse point. Parece ser bem típico. É. Aqui, ó, um point bom para armar barraca. Bem amplo, árvores. Legal. E voltando a prainha e a baía aqui bem na entrada de Georgian Bay. Ih, tô de bola. Vou dar um mergulhão que tô precisando. Tô sentindo um cheirinho, não é muito agradável. Almocei, dei um mergulhão, comendo umas castanhas de caju, curtindo esse visual aqui. Pior que a água tá boa, cara, não tá fria. Realmente é o Caribe no lago. Saindo para explorar um pouco a ilha. Vamos ver se eu acho um point com uma vista de Georgian Bay.
Bom, de volta aqui no camping, uma água. São 4h30, cara. Queria muito que o vento desse uma diminuída agora final de tarde para pescar essa baía. Muito, muito bonita. A ponta lá então nem se fala, que coisa sensacional. Tomara que pare, porque senão, sem chance. Vou ficar por aqui, curtindo a vista, tomar um esquinho. E é o que vai ter pra hoje. Bom, eu tentei sair pra pescar um pouco, mas foi um fiasco total. O vento tá muito mais forte lá fora do que parece. Então, o que tem pra hoje vai ser fazer o jantar, fogueirinha e relaxar o resto do dia. Também não é tão mal. No menu hoje temos nhoque à moda da casa com recheio extra, bacon e linguicinha, um pouquinho de cheddar, um pouquinho de cheddar branco, tomatoes, aqui. E a mussarela para dar liga final. Nhoque à moda da casa. Bom apetito. Muito bom. Deitar, ler um livro e até amanhã, pessoal. Bom dia, tomando um café aqui, curtindo o sol da manhã. São 7h30, já arrumei quase tudo. Vou terminar esse café, comer uma granola rápida hoje, sem cerimônia, e cair na água. Hoje o trecho hoje tem mais ou menos uns 20 a 25 quilômetros. Vou sair para essa ilha, contornar aqui o lado sul da Phillip Edward Island até o Collins Inlet. Então acho que o trecho vai ser uns 20 a 25 quilômetros mais ou menos. Previsão de chuva para hoje à tarde, mas agora da manhã o tempo tá lindo. Então, vamos nessa. São 8h30, remando aqui. Acabei de passar pelo canal ali, pelo estreito atrás da ilha. E vou dobrar a primeira ponta que tem aqui. Espero que depois dessa ponta as ondas estejam mais calmas, porque aqui está balançando bastante. O vento em geral deve ser favorável quase o dia todo.
Mas nem por isso a gente gosta de ficar surfando onda de canoa. Vamos ver, tomara que esteja melhor ali quando dobrar a ponta. Aí sim, olha os veleiros saindo. Essa é a embarcação certa para vir navegar por aqui. Aí, agora sim. Dobrei a ponta. Tô aqui atrás dessas ilhas aqui. Só uma leve brisa de popa. Uma remada bem tranquila. Eu imagino que vai ser assim os próximos 10 km até a virada do Collins. Eu vou armar uma linha no currículo de fundo. Se não sai alguma coisa, né, interessante. Essa viagem foi difícil pescar, cara. Muito vento. É impossível curricar. Então foi mais um passeio visual mesmo. Mas, puta, que região espetacular, cara. A paisagem não tem igual. Realmente vale a pena vir conhecer. Dá uma repassada no protetor, porque a ideia é ficar velho com cara de novo e não o contrário. Não sei não. Acho que a chuva vai chegar mais cedo do que eu imaginava. Lá para oeste tá bem preto o tempo. Já tá logo aqui. Deixa eu me preparar. O céu ficou inteiro preto já. Vamos seguindo, né? Um bom progresso já. O vento a favor, remei bem rápido. Estou quase chegando na virada pro Collins Inlet. Gostaria de fazer acampamento antes da chuva, né? Bem mais fácil. Mas choveu. Bora lá. Vento de popa, força total. Acabei o trecho ali do lado leste da ilha. Entrei aqui no Collins Inlet agora. Apesar de não ter mais onda, aqui o vento vai estar um pouquinho na minha cara. Não muito. Tem mais uns 10 km para percorrer aqui hoje. Tem bastante barco, né? Hoje é domingo. Aí tem uma galera piscando aqui, aproveitando. Igual eu. Não tão errado não. Vamos lá. A chuva chegou. Essa baíazinha aqui, vou fazer um snack. São 11h20 quase. Eu tenho que cruzar um trecho agora que está mais aberto e ventando bastante. Então dá uma descansadinha de 10 minutos e aí atravesso. Então a gente tem mais uma chuvarada chegando aí também.
Essa parece que vai ser mais intensa. Vamos lá, vamos atravessar essa baía. Bonita seção aqui do Collins Inlet. Esse paredão de pedra aqui. É legal. Vou remar mais 1 hora mais ou menos e começar a procurar um point para acampar. O vento de cara tá bem forte, então tá cansativo esse trecho. Dando uma olhada aqui nos possíveis points para acampar. Aqui em cima dessa pedra tem um. Até que é bom, mas tá bem de cara pro vento. Eu queria achar algo um pouco mais protegido. Vou tocar mais um pouco, mais uma meia hora, 40 minutos. E vou olhando o que tiver no caminho aqui. Parece que vem chuva forte por aí agora. Consegui montar a lona bem a tempo. E vamos esconder ela embaixo. Ainda bem que eu achei equipamento, que essa aqui parece que vai ser pesada. Vamos ali e se preparar, né? É isso aí. Não deu tempo de montar a barraca, mas pelo menos a lona eu consegui colocar. Vamos ver, às vezes ela desvia também, passa por trás. Tá caindo só umas gotas agora. Bom, aquela enorme tempestade realmente desviou por lá. Caiu só umas gotas. Então, dá uma olhada no campsite. Essa enorme pedra aqui, exposta. E ali no fundo tem um pointzinho pra barraca e a lona que eu armei. Isso aí, 15 para as 2. Faz o almoço e curte a tarde aqui. Vamos lá. Hoje é o dia todo de chuva vai e vem. Vou comer um sanduba aqui de bacon e queijo. E aproveitar que eu tenho o sinal e assistir um filme. Programação da tarde. Aproveitar esse solzinho depois da chuva para dar um tibum, né? Precisando. Mais chuva.
pouquinho de queijinho parmesão. Popcorn! Popcorn! Very good. Ficou chovendo quase a tarde inteira. Teve uma pequena trégua ali, eu saí para pescar um pouquinho. Mas o resto foi só a chuva mesmo. Fiquei ali na barraca lendo. Fazer um chile agora, comer e voltar. São quase 7 horas já. Bora preparar a janta. Vamos ver como ficou o produto final. Chile, queijo. Um pãozinho. Bom apetite. Parado aqui, só curtindo. Mas é tempo que não vi um arco-íris tão vívido, tão forte. Olha. Que da hora. Seis e 20, o dia está amanhecendo, o sol apareceu no horizonte. Fazendo um cafezinho aqui, curtindo o amanhecer tranquilo. Amanhã está bem mais fria do que as últimas, mas dá pra levar. Hoje eu tenho só 8 km para remar, eu remei bastante ontem, então o dia é bem curto. Vou tomar um café da manhã gostoso, umas panquecas e terminar o restinho do Collins Inlet de volta até o meu carro. Pancakes. Bom, são 8h30, estou de volta na água para fazer os últimos 8, 9 km de volta até o carro. E com isso, mais uma aventurazinha vai ficando por aqui. Dessa vez, 4 dias aqui para conhecer Phillip Edward Island. Muito bonito, recomendo para qualquer um que quiser ver. Agora, voltar para casa e começar a planejar a próxima. Nós estamos em agosto, então ainda tenho mais 2 ou 3 meses de tempo bom aqui em Ontário.
Até a próxima.